Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da queda do preço da carne no Brasil. Olha que coisa, Painho Lully prometeu que a carne ia cair, que o pobre ia voltar a comer picanha, e de fato o preço da carne está caindo no Brasil por conta, não do Lula, lógico, não foi por conta de Painho, mas foi por causa do Donald Trump. O Trump aumentou o imposto lá nos Estados Unidos, uma boa parte da carne brasileira vai para os Estados Unidos e agora não está indo mais aqui, ó. A compra de carne brasileira pelos Estados Unidos despencou 80% por conta do tarifaço. Essa carne foi gerada aqui no Brasil, ela está aqui. Tem que ser mandada para algum lugar. Vai ser feito o quê para ela? O pessoal vai botar no mercado brasileiro mesmo. O preço da carne vai cair. Mais oferta, a demanda é a mesma, preço da carne cai, né? Olha que boa notícia para Painho Lully, né? Capaz até de ganhar uns pontinhos aí, mas mais uma vez o grande problema disso é que esse tipo de controle artificial de preço na base de tarifa só piora a situação. Eu já expliquei esse caso para vocês quando o governo cria imposto de exportação. A merda que é imposto de exportação, né? Parece uma ideia excelente, porque o governo ganha dinheiro e ainda abaixa o preço das coisas no país. Só que não é uma boa ideia, porque o mercado se ajusta e rapidamente a coisa muda de figura. Então, esse caso aqui é um desses casos. Embora a tarifa não tenha sido aplicada pelo Lula, tenha sido aplicada pelo Trump, o efeito será basicamente o mesmo. Num primeiro momento, cai mesmo o preço da carne, mas depois ele sobe. Essa notícia foi sugerida por Bêbado, Senil e Ladrão. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a compra de carne brasileira despencou, compra de carne brasileira pelos Estados Unidos despencou 80%, e os Estados Unidos compram muita carne brasileira. Então, como é esperado pela lei da oferta e da demanda, se tem mais carne sobrando aqui no Brasil, a carne continua sendo produzida, a carne está sendo produzida. A carne ela tem um ciclo, né? Você pega o bezerro, você engorda o bezerro e depois você abate o bezerro. Então os bezerros estão aí, tem que ser abatido, o bezerro já não é mais bezerro, já é boi, né? Tem que ser abatido, então essa carne tem que ir para algum lugar, né? Num primeiro momento, o que o produtor tem que fazer? Vai vender aqui no mercado brasileiro. Mais oferta com a mesma demanda, vai cair o preço da carne aqui no Brasil. Essa é uma consequência positiva para o povo brasileiro desse tarifaço do Trump, né? Mas o problema é que não é uma notícia boa para o produtor de carne brasileiro. Um produtor de carne brasileiro vai ter prejuízo, né? E veja só, isso acontece dos dois lados, tá? Lá nos Estados Unidos, aqui, o preço da carne bovina nos Estados Unidos bateu recorde, substituindo a crise do ovo. Subiu entre 12% e 10% o preço da carne lá nos Estados Unidos pelo mesmo motivo, oferta e demanda. A carne brasileira que ia para lá não está indo mais. Agora você tem menos oferta com a mesma demanda que tem lá nos Estados Unidos por carne, o preço da carne subiu, né? Mas aí que tá, nesse primeiro momento é isso mesmo que vai acontecer, vai cair o preço da carne, não é só da carne não, é que o pessoal tá falando carne, café e laranja, que são grandes exportações brasileiras para os Estados Unidos. O Brasil exporta muito café para os Estados Unidos também, exporta muita laranja também. Isso tudo vai ficar mais barato aqui no Brasil. Que beleza, olha só o Trump ajudando o brasileiro, né? Pois é, não é bem assim. Porque ajuda o consumidor, mas prejudica o produtor, né? E aí o que acontece nesses casos? A coisa se reequilibra. Duas coisas podem acontecer, primeiro, tanto do lado brasileiro quanto do lado americano. Primeira coisa, os produtores podem encontrar outros mercados para escoar essa carne, o café e a laranja do mesmo jeito. Pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, menor dos problemas, né? Mas aí o que acontece? O preço da carne aqui no Brasil volta a ser o mesmo, porque esse excesso de carne que tem nesse momento, carne, café e laranja, baixou o preço agora, mas depois se os produtores venderem para outros países, né, meio que não faz diferença. Então vai voltar a oferta normal de carne aqui no Brasil e tudo se equilibra. E lembra que, além disso tudo, você tem o fato do governo estar imprimindo dinheiro, né? O Lula está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Então a inflação continua comendo normalmente em tudo aqui no Brasil, né? Mas não é só aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos você fala assim, não, pô, beleza, mas o preço dos Estados Unidos subiu também, tá vendo aqui? Ó, é absurdo isso, né? O preço da carne no Brasil caiu, o volume de animais abatidos segue inalterado mesmo após anúncio do tarifaço. Mas é lógico, porque não tem jeito, você tem o ciclo da carne, não tem o que você fazer, você não pode depois decidir não abater o boi, né? Agora, aqui, ó, os pecuaristas dos Estados Unidos estão aplaudindo esse tarifaço, estão felizes da vida. Por quê? Porque vai ser a mesma coisa ao contrário para eles lá.
Das duas, uma, ou os compradores de carne nos Estados Unidos vão encontrar outros países para comprar carne, por exemplo, a Argentina, que está fechando um acordo com os Estados Unidos de comércio que baixa as tarifas e tudo mais, ou então eles vão ter um incentivo maior de produzir carne lá, né? Porque para pensar, agora subir o preço da carne, é aquele aviso, pô, aí, vamos botar mais boi no pasto para engordar, que está valendo agora, né? Então, ou seja, isso vai se reequilibrar lá nos Estados Unidos também. Esse efeito da tarifa é um efeito pontual. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui a carne caiu, o preço caiu, mas daqui a pouco vai subir de novo. E vai subir de novo, sabe quando? Ano que vem, na época da eleição. Eu acho que o Lula não percebeu o tamanho da roubada que vai acontecer com ele aqui, né? Porque o que vai acontecer com os produtores brasileiros aqui? Agora que a carne baixou de preço, né? Não fica mais interessante eles botarem o gado para engordar no pasto. Pô, meio que deixa para lá. Vou diminuir o rebanho. Então, ou seja, o que vai acontecer? Vai faltar carne lá mais adiante, né? Foi o que aconteceu na época da pandemia. Na época da pandemia teve uma diminuição da produção por conta da Covid. Aí, o que aconteceu? Aumentou o preço, porque né, pouca gente estava produzindo, os que produziam ganharam muito dinheiro, né? Aí isso estimulou um monte de gente a criar gado também, porque o preço estava alto. Só que aí teve o efeito contrário quando terminou a pandemia, todo mundo voltou a produzir normal, então você gera esse desequilíbrio, mas é um desequilíbrio temporário. E o Lula vai se ferrar nessa, porque neste momento, de fato, vai cair o preço da carne, do café e da laranja. Aproveitem. Se você quer fazer aquela churrascada com suco de laranja, né, e com cafezinho também, pode comprar agora, que agora é bom. O café acho que dura bastante tempo, de forma... você pode comprar para guardar um pouco, né? Mas, de novo, aproveita agora que está caindo o preço, porque daqui a pouco vai voltar ao normal. Laranja, café e carne, pode ter certeza. E quando voltar ao normal, o que é voltar ao normal? É subir, né? Porque você teve uma queda, quando volta ao normal, sobe, né? Então, ou seja, esse efeito que o Lula está comemorando agora vai ferrar o Lula ano que vem, no ano da eleição. Porque mais do que isso, se o Brasil não conseguir arrumar um outro comprador para essa carne que é produzida aqui, né? Eu acredito que consiga, né? Tem vários outros mercados aí no mundo, deve conseguir sim. Mas se ele não conseguir um outro comprador para essa carne, ele vai reduzir a produção, pô. Não vale a pena, né? Oferta e demanda. Se o preço caiu, o produtor não está mais incentivado a aumentar a produção, então acaba reduzindo a produção e acaba, de novo, equalizando o preço no mercado, né? Essa é a beleza do livre mercado. Então esse efeito aqui do aumento, da diminuição do preço da carne, do pobre comendo picanha e coisa e tal, tá ótimo. Por quê? Porque pode até ajudar o Lula agora, mas vai ferrar ele na eleição ano que vem. Ano que vem ele tá fudido, porque os preços vão subir pra caramba, pelo efeito do retorno ao patamar normal, e também pelo efeito da eventual diminuição dos rebanhos no Brasil por conta de, justamente, o pessoal desestimulado a produzir carne porque o preço está muito barato, né? A mesma lógica vale para café, laranja, etc. Enfim, é lógico, isso tudo, se por um acaso o STF acabar com o processo do Bolsonaro, conseguir botar a viola no saco e decidir continuar as coisas normais, né, desistir dessa ideia de acabar com a vida do Bolsonaro e as coisas normalizarem com o Brasil e o imposto cair, aí é outra história. Pode ser que as coisas todas se normalizem rapidamente, mas da mesma forma, essa queda do preço vai reverter rapidamente para voltar ao patamar normal mais uma vez aqui no Brasil. Então, pode comemorar, Lula. Tu tá fudido de qualquer jeito.